1270. Agora com vocês, tá chegando ele, na onda da tecnologia. 11h33. Hoje ele se apresenta como o Dino da tecnologia. O Dino Almeida, é o Dino Almeida da tecnologia, grande, saudoso vereador e colunista social por muitos anos em Curitiba, o nosso querido, e homenagem hoje ao Dino Almeida. Bom dia, Mário Jacobes. Bom dia, Soavinski, bom dia, Olga. Bom dia ao nosso convidado, Ricardo Acan. Ricardo Acan. Ok, bom dia. A gente já vai estar conversando com ele aqui na nossa conversa longe do teclado, tá? Para quem estiver hoje sintonizando pela primeira vez, um quadro para amigos e simpatizantes da alta tecnologia, internet e videogames, conteúdo para toda a família. Esperamos nos próximos minutos compartilhar as notícias da semana que passou, falar sobre equipamentos, aparelhos, aplicativos, esclarecimento das dúvidas mais comuns, indicação de filmes, sites interessantes, entrevistas, que é hoje com o professor, biografias de famosos do mundo da tecnologia, curiosidades diversas, notícias direto quentinha. Diga pra nós, Mário Jacobes. Notícias. Então, hoje a Samsung. Isso, hoje a notícia ela é customizada em relação ao nosso convidado, tá? A Samsung lançou o Galaxy S4 Zoom, tá? Que é um celular Não, é Zoom, Zoom. Tá? Que é um celular, não sei, eu não comprei, mas ele é um celular com uma câmera embutida. Eu quero aproveitar rapidinho. Minha esposa me perguntou, falei, vou perguntar pro Mário Jacob sábado. A TIM tá oferecendo pra minha esposa um Galaxy. E daí ela falou assim, qual que é a diferença de smartphone e iPhone? O smartphone, assim, dando uma explicação bem rápida, ele tem o teclado físico, tá? Você toca nas teclas. A TIM quer dar um smartphone, não um iPhone. Bom, aí os dois são bons, é tudo bom, né? Ela é uma questão de gosto. Mas não é esse Galaxy que você falou aí, esse Zoom aí. Não, esse é com a câmera, ele é engraçado. Acho que ainda é um Galaxy pequeno ainda. Não, esse daqui é novidade. Esse é novidade. Novidade, tá bom. E aqui notícia também Brasil, aqui. O que é Brasil? É uma notícia interessante que o Brasil conquistou 5 medalhas na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica na Grécia. Opa! É uma coisa legal que o pessoal não comenta essas coisas, né? O Brasil ganhando depois medalha, você vai ter naquele comentário no YouTube, tudo que está sendo gravado aqui, você vai pôr no YouTube. Tudo vai estar no YouTube depois. Ótimo. E pode conversar com o povo também, né? Isso, porque você nunca esqueça que isso daqui é um quadro, tá? Onde a inteligência humana é a estrela. Tá, um quadro onde a engenhosidade humana é o show. Eu gosto quando você fala isso. Por isso que a gente tem que falar desse pessoal aqui. É bacana. Olha, daqui a pouco a conversa aqui longe do teclado com o professor Ricardo Acan. A que dica do hacker do chapéu branco? Põe lá, Elga, quero ver. Ctrl Alt Del. Ctrl Alt Del. O que é isso? Dica do hacker do chapéu branco. Então, a dica é o seguinte, tá? Para quem realmente preza os arquivos que tem no computador, ele que é um especialista no assunto de segurança, recomendou o melhor antivírus, tá? Que, inclusive, hoje o problema não é nem mais os vírus, os problemas hoje são os malware, o nome, tá? Então ele recomendou o programa pago, tá? Kaspersky 2013. Ele recomenda como o melhor antivírus com que K tem no no mercado. final KY. Kaspersky 2013. Ele é pago, tá? Mas para quem valoriza os arquivos que tem no computador, vale a pena pagar para você realmente ter a segurança. Eu acho que agora a gente já pode ir. Estão sintonizados conosco, né? Você é pressado, Mário. Eu tô preocupado. Não, mas tá olhando o relógio são ali, 11h40 nervoso. agora, né? 11h40. Estão sintonizados conosco na onda da tecnologia no programa SOS Cidadão. Bernardo Litzinger, Hedzer Pires, Bárbara Kirchner, Rodrigo Regiane, Demetrios Dele, Marcos Kinkowski, Francisco Vargas, Amansur Gomes, Daniel Suman, Brito, José Ferreira Lang. Contato você pode fazer conosco com o Soavinski ou no Facebook ou www.soavinski.com ou o quadro que está no YouTube. Tá no YouTube, tá no Facebook. Você vai lá, procura por SOS Cidadão, na onda da tecnologia, José Augusto Soavinski, e você vai encontrar lá os programas gravados. Se você não pôde escutar, se chegou uma visita, chegou um cliente, ou se você quiser escutar de novo, achou interessante. Isso, você pode ir lá escutar de novo, as gravações estão lá. Muito bem. Entrevista, Olga.
Então, solta essa música, aumenta o som dessa música. Eu gosto dessa música aí. Essa música é bonita, ó. Vai lá. Vamos lá. Preparando a entrevista com o professor, longe do teclado, com o professor Ricardo Acan. Ele que é do Centro Europeu, professor do Centro Europeu e também da Uniab, com H, a Uniab. Então, muito bem, 11 horas e 42 minutos. Para receber o nosso convidado, Ricardo Acan. Essa bem. música, só para explicar o nome dela, é surpresa, né, meu? É Centerfold em inglês, é exatamente aquela parte do meio da revista. Tá pro meio da revista? Tem uma foto assim que inclusive o Ricardo pode explicar depois. Muito bem. Então, nosso... Vamos pegar um bom dia dele, né? Então tá. Bom eu ia dia. apresentar o Ricardo. O Ricardo, ele é professor universitário de Direitos Autorais. Opa! E ele é professor do Centro Europeu. Bom dia, Ricardo Acan. Bom dia a todos os ouvintes também. Voz de rádio, hein? Voz de FM, hein? Bom, seja muito bem-vindo, professor Ricardo Acan. Minha família também é de professores, sabe? Também eu como economista, minha esposa é contadora, temos professor diretor de escola, foi do Cefet, também o professor Venâncio, a minha saudosa, minha cunhada professora de educação física, minha outra cunhada professora também no nível secundário, e o outro meu cunhado é diretor de escola. Só fazendo uma pequena correção, na realidade, com relação a cursos universitários, eu dei aula para uma turma da Unopar de pós-graduação. Bacana! Mas, na realidade, a maior parte das aulas que eu ministro atualmente são no Centro Europeu e na Uniab, né, que é a Universidade da Habitação, que é uma divisão educacional do Secov, Paraná. Bacana. Centro Europeu tem umas propagandas na televisão que tenho assistido lá. Centro Europeu hoje é referência, né? Referência. De ensino, profissionalizante, então não só na fotografia, como em outras áreas também. Olha, só diz que eu tenho uma pergunta para o professor, que é Ricardo Acan, que é o seguinte, olha, porque ele é professor de direito autoral, né? Então é o seguinte, desde 1996 que eu faço sites para a internet, tá? E eu vou te falar o seguinte, realmente eu nunca me preocupei com a questão de direito de fotografia, de imagens na internet, de conteúdo. Eu queria perguntar o seguinte, o que você pode falar a esse respeito? Se realmente a gente tem que levar em consideração essa questão do direito das imagens, e o que pode acontecer quando a gente não respeita isso aí? Bom, primeiramente, nós iniciamos com legislações específicas do direito autoral na década de 70. Em 98, que é a lei vigente, que é a Lei 9.610, nós temos aí uma preocupação na questão da garantia de obras autorais no Brasil, principalmente, levando em conta que o fato de você ter internet, você ter uma imagem na internet, não quer dizer que ela está lá à disposição de qualquer um que chega, passa a mão e pega. O fato de ter a internet é uma forma de você localizar alguma imagem, mas você tem que garantir o crédito do autor e dependendo da imagem você tem que pagar por ela. Isso não quer dizer que porque está na internet está livre para uso indiscriminado. Isso pode acabar acontecendo de você sofrer aí uma ação, tanto por danos materiais quanto na questão de reconhecimento de paternidade dessas imagens. Tá, mas e se eu pegar uma foto que eu me apropriar de uma foto que o proprietário, por exemplo, é um americano? Bom, o fato dele ser norte-americano, até porque nós também somos americanos, eu estou pegando no pé porque eu sou meio contra essa expressão, desculpa, mas o fato dele ser norte-americano, ele parte do princípio do copyright, que difere um pouquinho da questão brasileira, que nós temos ali como base a nossa Convenção de Berna, que foi da onde o nosso direito autoral acabou surgindo, acabou sendo... o Brasil acabou sendo signatário dessa convenção e determinou os padrões para o nosso direito. Então a diferença básica entre os Estados Unidos, que seria Estados Unidos, ou mesmo a Inglaterra com relação ao nosso direito, tem a ver com a questão do direito moral, que seria o reconhecimento da criação por parte do autor. Você não é obrigado a registrar uma obra, diferente dos Estados Unidos, que você teria que registrar uma obra para garantir a autoria. E o copyright, diferente do nosso direito autoral, ele tem principalmente a questão
de você garantir a obra em si, quer dizer, a preocupação do copyright, que seria o direito de cópia, é com a obra, enquanto o nosso direito, ele predomina na preocupação com quem cria, e não necessariamente a obra é uma consequência. Então, o fato de você pegar uma imagem nos Estados Unidos não te libera, porque na maioria das vezes você vê aquele Czinho do copyright, que para nós não tem nenhuma razão, mas que de qualquer maneira não está livre também. Né? Você tem que ver a disponibilidade desse material ou não, porque eu acredito que mesmo sendo um material norte-americano, você acaba tendo que ter autorização para a utilização da imagem, com certeza. Tá, outra pergunta que eu tenho é o seguinte, com relação a sites de internet, tá? Você teria algum equipamento, uma câmera, assim, para o pessoal que desenvolve sites, páginas web, né? Algum tipo de câmera, assim, qual que é a câmera, que é o equipamento, né, que você mais recomendaria para poder tirar fotos boas para colocar na web? Olha, eu tenho um princípio que eu sempre passo para os meus alunos, que a melhor câmera é aquela que o teu dinheiro pode pagar, e que atende, de certa forma, a tua necessidade. Então, às vezes, você tem um Rolls Royce para atuar numa estrada de terra. Então, é isso que a gente tem que ver, qual que é a finalidade. E o que pesa mais numa câmera, na hora de você avaliar a compra, é o tipo de lente que ela usa. Observa que as câmeras que acabam sendo mais caras e mais efetivas são aquelas cuja lente tem o que a gente chama de zoom óptico e não zoom digital. Então dê prioridade para as câmeras de zoom óptico e veja a qualidade da lente, ou seja, quanto mais próximo de 1.0, a questão da luminosidade dessas lentes, é melhor o tipo de lente que você vai estar usando. Então, às vezes na internet você não precisa de uma câmera de altíssima resolução para colocar fotos na internet. Porém, você tem hoje equipamentos aí na faixa de 500 a 800 reais disponíveis no Brasil, no mercado brasileiro, que são câmeras cujo custo, a relação custo-benefício são excepcionais. Eu não gostaria de deixar a marca X ou Y, porque nós temos várias marcas e todas elas têm as suas peculiaridades positivas e negativas. Eu acho que o que dá para fazer é você entrar em sites que você pode fazer avaliações colocando uma câmera do lado da outra e vendo o que elas oferecem e que atenda melhor os seus interesses. Tá, porque inclusive o YouTube, agora falando um pouco de vídeo, né? O YouTube já oferece agora vídeos em alta definição, né? Hoje a maioria das câmeras fotográficas vem com a possibilidade de gravação de vídeo, inclusive em HD. E você tem um site que eu acho que já que você vive recomendando aqui umas coisas que eu acho bem interessante, é o Depreview, depreview.com. Lá você tem um side by side que você pode colocar os modelos das câmeras do teu interesse lado a lado e comparar todos eles justamente para poder ver qual desses modelos atenderia a tua necessidade. Inclusive a maioria deles tem até material produzido a partir desses equipamentos para você comparar o resultado. É fantástico para que você possa ver tanto os tipos de objetivas quanto resolução e megapixels de equipamento para poder ver o que atenderia a tua necessidade naquele momento. Não, legal, realmente essa é uma dica muito boa. Inclusive eu vou colocar daí no grupo, vou colocar, a gente coloca lá o link desse. Depreview.com, e daí tem lá dentro do Depreview side by side, onde você tem a opção de escolher os modelos de câmera e colocar um ao lado do outro ali para poder comparar. Tá, outra pergunta é o seguinte, falando de novo do YouTube, não sei se você vai conseguir saber essa questão quando a gente coloca um vídeo no YouTube, ele me pergunta uma questão lá, um negócio chamado Creative Commons. Não sei se poderia explicar um pouco a esse respeito. Na realidade, Creative Commons, ela teve início nos Estados Unidos em 2001. A ideia desse Creative Commons seria, porque você tem, se você olhar a questão do copyright, porque como começou nos Estados Unidos, a gente tem que lembrar que a visão é do copyright, não do nosso direito autoral. Então, quando tiveram a ideia do Creative Commons, foi justamente para poder facilitar aquela situação onde você vê all right reserved, que seria todos os direitos reservados, que é o que tem no princípio do copyright. Só que lá você tem, como eu falei, a prioridade é na cópia em si, e não na questão do direito de quem cria. Então esse sistema, ele na realidade, ele tem contratos padrões, que a disponibilidade que ele faz hoje é de contratos padrões, inclusive até em 2003 acabou
no nosso Ministério da Cultura, acabou tentando recepcionar esse Creative Commons, e ainda hoje você vê muitas discussões a esse respeito, principalmente porque a nossa ministra Ana de Holanda, ministra da Cultura, levantou uma bandeira a partir do momento que ela assumiu em 2011, justamente mostrando que o nosso direito diferencia do copyright nesse sentido. Então, assim, o Creative Commons para o Brasil, eu acho que ainda tem muita coisa aqui a ser discutido, e provavelmente, levando em consideração os artigos da lei, da Lei 9.610 de 98, Lei de Direitos Autorais, o artigo 24 até o 27, que fala sobre direitos morais, que é o que diferencia o nosso direito do copyright, mostra que você teria a proteção de quem cria, nesse sentido, que você tem que respeitar isso, a não ser que essa legislação seja alterada e seja adaptada, porque a nossa lei 9.610, ela está em fase de mudanças. Desde 2010, ela vem recepcionando aí algumas alterações, tem algumas pretensões de mudança, mas eu acredito que não vai mudar pelo nosso princípio lá da Convenção de Berna, que já coloca o nosso direito numa situação diferente do copyright. 11 horas e 52 minutos, agradecendo a audiência também da Dirce Alves, o Cláudio. A Dirce que está todos de segunda a sexta-feira na AM, na Rádio Curitiba. Rádio Curitiba, não, Rádio Barigui. Barigui, estou confundindo a Rádio Barigui. Dirce Alves, muito obrigado pelo carinho, Dirce, muito obrigado ao Cláudio aí pela audiência. Obrigado a você que está aí fora do Brasil, também sintonizado conosco pela internet. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela audiência. Professor, eu tenho uma pergunta aqui para o senhor aqui. Eu trabalho com muitos jovens aí. E quando eu vi aquela propaganda do Centro Europeu, ali são profissões que são de mão de obra que hoje está faltando no mercado. E o curso é de quanto tempo? É de 1, 2 anos que a gente possa preparar essa mão de obra? Porque hoje eu vejo em restaurante, vejo em outros prestadores de serviços que falta a mão de obra qualificada. Todo mundo quer trabalhar, mas não tem qualificação. Na realidade ali você tem uma variedade grande de cursos. Dependendo do segmento, eu vou falar na questão da fotografia, a qual eu estou inserido ali, o tempo desses cursos é em torno de 1 ano. 1 ano? São 200, rápido, né? 200 e... eu não tenho certeza, 230 ou 250 horas. Uhum. É um curso onde você vai ter condições de começar a atuar no mercado. Então, acho que para quem tem interesse em ter uma profissão e não necessariamente passar por uma universidade, ali é uma grande opção. Você tem N outras vale áreas. A pena. Eu recomendo. Não porque eu tô lá, mas é porque realmente é uma instituição recomendável mesmo. Professor Ricardo Acan, suas considerações finais. Olha, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Essa matéria do direito autoral é uma matéria extensa. Nos cursos do Centro Europeu... Mais vezes aqui na rádio. Nos cursos do Centro Europeu a gente tem apenas 2 encontros. Não são suficientes, são 6 horas, né? Uhum. Mas mesmo assim, a gente precisa estar abordando essas questões porque elas são um pouco ignoradas por muitas pessoas, inclusive como o Mário falou, que acham fotos na internet e se acham como se fosse aquelas imagens, músicas, ou seja lá o que for, fossem sem dono, e na realidade não são. E a gente tem que tentar criar essa consciência cultura. E essa cultura de respeitar o autor, porque o autor necessita da sua obra para poder sobreviver. Certeza. Ele não é um vagabundo criador de música, de livros ou de fotografia. Então são pessoas que estão aí se aperfeiçoando. O que eu considero e acho que é importante passar como finalização é esse respeito de quem está na internet buscando alguma informação, respeitar o autor, porque hoje ele está buscando, amanhã ele pode estar distribuindo, ele vai querer seu direito respeitado também. Claro. O ouvinte que queira aí durante a semana, que quer, tenho certeza que quer fazer um contato com você, professor Ricardo Acan, qual é o seu contato? Telefone, um Face? Olha, eu tenho o Facebook, Ricardo Acan, tenho o site, acan.com.br. Acan com K e no final M. M, A-K-A-M. E tem um blog, que é o Blogspot. Se você digitar lá Blogspot Ricardo Acan, você vai encontrar algumas questões no direito autoral que eu considerei interessantes e publiquei lá no blog. Eu gostaria que você voltasse mais vezes para falar sobre o direito autoral, sabe? Vai ser um prazer, porque eu acho que nós temos que tentar formar opinião. Por favor, tá bom.
Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. E muito obrigado também por ver acompanhado também, né, professor? Sempre. Ah, não quis dizer o nome, então deixa assim, né? Direitos autorais, não é isso? Obrigado. Muito bem. A frase com o nosso professor na onda da tecnologia, Mário Jacobes, a frase da semana. Uma sociedade não pode ser rica antes de ser inteligente. Não pode existir uma economia realmente sólida e desenvolvida sem que haja uma elite cultural voltada para os bens espirituais, capaz de guiar, julgar e interpretar os esforços da comunidade. Tá? Essa frase é do José Munir Nasser, que faleceu... Direito, né? Dá o direito autoral, como o professor falou. Eu ia dizer dá a exatamente referência, isso. Perfeito, de onde vem. Perfeito. Na minha opinião, um dos maiores pensadores aí que Curitiba já teve, ele era um economista que faleceu esse ano. Tá? José Munir Nasser. Sim. Ou seja, o que ele falou, não existe, uma sociedade não pode ser rica antes de ser inteligente. Com certeza, tem que ter. A educação é tudo, gente. A cultura é tudo, né? Exatamente. É, mão de obra qualificada, né? Disse tudo. Meus irmãos, aí, que pena, chegamos ao final do programa. Na mesa máxima, na companhia, tivemos aí a competente Olga Pontes, na mesa máxima, nos botões mágicos, assumindo o botão pinguim, é o grande vascaíno de 4 costados aí, chegando nos botões aí da mesa de operação da Rádio Continental 1270. Obrigado, Mário Jacobes. Obrigado, Sovinho. Obrigado, professor Acan. Muito obrigado, eu que agradeço. Um abraço a todos, um bom fim de semana e fiquem na paz, Deus.